Por que se render pode ser sua maior vitória? Olá, exploradores da mente. Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer algo diferente. Vamos descer juntos por 5 níveis de conhecimento para desvendar uma das ideias mais contraditórias e poderosas da vida. Falaremos sobre se render. E eu sei o que você está pensando soa como fracasso, como fraqueza. Mas e se eu te dissesse que no ato de se render se esconde uma das formas mais profundas de libertação e força? Porque em um mundo que nos grita constantemente não desista, lute mais, entender quando e como soltar não é apenas uma habilidade, é um superpoder para a saúde mental. Eu te prometo algo, ao final desta jornada, a palavra render-se terá um significado completamente novo e espero muito mais poderoso para você. Comecemos pelo primeiro nível, a superfície, o que todos vemos. Aqui render-se é simplesmente sinônimo de fracasso. É jogar a toalha. É quando, depois de muito esforço, você decide que não aguenta mais e abandona uma meta. Simples, direto e geralmente visto como algo negativo. Outro aspecto que vemos na superfície é que render-se é associado à preguiça ou à falta de caráter. É a saída fácil, não é? Isso afeta tudo. Desde como vemos alguém que deixa um trabalho que odeia, até como nos julgamos por não conseguirmos seguir com uma dieta impossível. Pense no estudante que abandona uma carreira que não o apaixona. A reação imediata de muitos é pensar que pena não teve a força para terminar, em vez de que corajoso atreveu-se a mudar de rumo. E um terceiro ponto nesta camada superficial, frequentemente confundimos render-se com ser derrotado por alguém ou algo, como se a vida fosse uma competição constante. Esse medo de se render tem raízes profundas. Para nossos ancestrais, render-se em uma caçada ou na defesa do território podia significar literalmente a morte. Imagine um caçador pré-histórico perseguindo uma presa. Se ele se rendesse muito cedo, sua família não comia. Esse instinto de lutar até o fim ficou gravado a ferro e fogo em nosso cérebro. Então, o que vemos na superfície é claro, render-se é ruim, é para os fracos, é perder. Mas isso, amigos, é apenas a ponta congelada de um iceberg imenso e profundo. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Desçamos ao segundo nível, os mecanismos ocultos. Aqui descobrimos a primeira grande verdade. Frequentemente, a luta que nos recusamos a abandonar não é com o mundo exterior, mas com o nosso próprio ego. E esta é a primeira revelação-chave. O ego, essa parte de nós que constrói nossa identidade, se apega às metas como se fossem tijolos da sua própria casa. Soltar uma meta é como arrancar um tijolo, e ao ego, isso o aterroriza. Sabendo disso, você pode usar isso a seu favor. Quando vir alguém mudar de carreira radicalmente depois de anos, em vez de ver um fracasso, você pode identificar uma incrível oportunidade de crescimento. É uma pessoa que valorizou mais o seu bem-estar do que o seu ego. O exemplo perfeito é o empreendedor que fecha sua primeira empresa. Na superfície é um fracasso. Mas com esse novo entendimento vemos que ele ganhou uma experiência inestimável e a sabedoria para saber quando uma ideia simplesmente não funciona. Ele se rendeu à realidade para poder começar algo melhor. Por outro lado, esse mecanismo do ego é uma bandeira vermelha, um sinal de perigo. Ajuda você a detectar quando você ou outra pessoa está preso em uma luta destrutiva apenas por não perder ou admitir um erro. Pense em um líder que se recusa a mudar uma estratégia que claramente está falhando, levando sua equipe ao esgotamento. Ele não luta pela empresa, luta pelo seu ego, para não admitir que se enganou. Reconhecer isso pode te salvar de seguir alguém para o abismo. Há outro processo aqui governado por uma regra invisível do nosso cérebro. Os neurocientistas às vezes a chamam de falácia do custo irrecuperável. A falácia do custo irrecuperável é a tendência do nosso cérebro de continuar investindo tempo, dinheiro ou energia em algo só porque já investimos muito antes. É como se ele dissesse, já gastei tanto, não posso parar agora, seria um desperdício. Você vê isso todos os dias. É a pessoa que continua assistindo a um filme péssimo até o final só porque já pagou a entrada. Ou quem permanece em um relacionamento tóxico durante anos pensando em todo o tempo investido. Dentro da nossa mente, essa ideia de se render colide com uma estrutura fundamental, nossa necessidade de coerência. Queremos que nossas ações passadas e presentes tenham sentido, que contem uma história lógica. E isso está diretamente conectado a um famoso viés cognitivo, um erro de programação em nosso pensamento, conhecido como o viés de confirmação. O viés de confirmação é basicamente o erro de fábrica do nosso cérebro que nos faz buscar, interpretar e recordar informações que confirmam o que já acreditamos. Se acreditamos que render-se é para os fracos, só daremos atenção às histórias que o confirmam. Para contra-atacá-lo ativamente, há uma estratégia mental poderosa. Jogue de advogado do diabo consigo mesmo.
Pergunte-se deliberadamente: que evidência existe de que me render nesta situação específica seria a decisão mais forte e inteligente? Então, no momento em que você reconhecer essa armadilha mental, a chave é fazer uma pausa e forçar-se a buscar ativamente as razões pelas quais soltar poderia ser benéfico. Faça uma lista, se necessário. Literalmente, escreva os prós de se render. Pensemos em como a agricultura moldou essa ideia. Durante milênios, o sucesso dependia de não se render diante de uma má colheita, de continuar semeando e esperando. A perseverança se tornou a virtude suprema. A moral para hoje é que já não vivemos nesse mundo. Nossas colheitas são projetos, carreiras, relacionamentos. E ao contrário da terra, às vezes a melhor estratégia não é continuar arando um campo infértil, mas ter a coragem de buscar um novo. E aqui chegamos à dedução-chave deste nível, o princípio de ação mais importante que podemos extrair de tudo isso. A regra geral é esta: a verdadeira força não reside na capacidade de aguentar, mas na sabedoria para discernir o que merece ser aguentado e o que precisa ser solto. Na vida real, isso significa que antes de continuar lutando, você deve fazer a si mesmo uma pergunta honesta: estou lutando pelo objetivo em si ou estou lutando para não sentir que fracassei? A resposta muda tudo. Entender esses mecanismos ocultos é como passar de ser um simples marinheiro à mercê do vento, a ser o capitão que entende as correntes e as marés. Te dá poder. Mas se você achava que já estava claro, prepare-se, porque aqui a história vira um verdadeiro caos. Bem-vindos ao terceiro nível, o caos da realidade. Aqui as respostas fáceis evaporam. E a primeira grande controvérsia é a linha entre a perseverança admirável e a teimosia destrutiva. Onde diabos ela está? Por um lado, você tem aqueles que defendem a mentalidade de nunca desistir, que dizem que qualquer grande conquista da humanidade veio de não abandonar. Por outro, estão aqueles que argumentam que essa mentalidade é tóxica e leva ao esgotamento e à infelicidade. O que está em jogo é fundamental. Para o primeiro grupo, joga-se a possibilidade do sucesso extraordinário, a conquista que define uma vida. Para o segundo, o que está em jogo é a saúde mental, o bem-estar e o direito de ser feliz aqui e agora. Vamos desafiar uma crença muito popular, a ideia de que, se você trabalhar o suficiente, pode alcançar qualquer coisa. Parece inspirador, não é? Pois é um mito perigoso. A realidade é que há fatores fora do nosso controle: o acaso, o privilégio, as circunstâncias econômicas, a saúde. Ignorar isso e atribuir todo o fracasso a não se esforçar o suficiente é uma receita para a culpa e a vergonha. Mas nós adoramos acreditar nesse mito. Por quê? Porque nos dá uma ilusão de controle total sobre nossas vidas. É muito mais confortável pensar que o universo é justo e que o esforço sempre é recompensado do que aceitar que, às vezes, simplesmente não é assim. E aqui encontramos um paradoxo incrível. Para poder se render de uma maneira saudável a uma meta, primeiro você tem que ter se comprometido com ela de verdade. Não pode soltar algo que nunca segurou com força. Isso nos deixa com um dilema quase filosófico. Você tem que dar o seu máximo, como se o sucesso dependesse inteiramente de você. Mas ao mesmo tempo, tem que manter a sabedoria para reconhecer quando o universo está te dizendo que é hora de parar. Como você faz as duas coisas ao mesmo tempo? Agora, adotemos um ponto de vista crítico. A cultura moderna, especialmente a cultura de trabalho, que às vezes é chamada de da agitação constante, transformou a perseverança em um produto. Vende livros, cursos e seminários. E aqui há uma objeção ética que poucos fazem a si mesmos. É justo glorificar o nunca desistir em uma sociedade com desigualdades tão marcadas? Pedir a mesma perseverança a alguém que começa com todas as vantagens e a alguém que começa com todas as desvantagens não é apenas ingênuo, é cruel. Outra controvérsia: render-se nos relacionamentos. É um ato de autocuidado ou um fracasso no compromisso? Há apenas algumas décadas, render-se em um casamento era um estigma social imenso. Hoje vemos isso mais como uma opção corajosa para escapar de uma situação infeliz. Nossa forma de debater isso mudou radicalmente, passando de um enfoque no dever social para um enfoque na felicidade individual. Todo esse caos se conecta com uma verdade profunda da condição humana. Ansiamos pela certeza, mas vivemos em um mundo de probabilidades. E isso nos gera um problema fundamental como espécie. Como ensinamos nossos filhos a serem resilientes e a lutar por seus sonhos, sem condená-los a uma vida de frustração se esses sonhos, pela razão que for, se mostrarem inalcançáveis? Não há uma resposta fácil. Como você vê no mundo real, render-se não é uma simples decisão de sim ou não. É um cálculo complexo de ego, emoção, realidade, sociedade e sorte. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores.
Desçamos ao quarto nível, o do conhecimento especializado. Aqui encontramos conceitos que não aparecem em uma busca rápida. O primeiro é a diferença crucial entre render-se e renunciar. Em algumas escolas de pensamento, como a terapia de aceitação e compromisso, uma forma de psicoterapia moderna, renunciar é abandonar seus valores. Em contrapartida, render-se é abandonar as estratégias que não estão funcionando para alcançar esses valores. Imagine que seu valor é chegar ao norte. Insistir em atravessar um muro de pedra é uma estratégia inútil. Render-se, a ideia de atravessar o muro, não significa que você renuncia a ir ao norte. Significa que agora você é livre para buscar outro caminho, contorná-lo, escalá-lo, encontrar uma porta. Falemos de uma figura-chave, mas frequentemente esquecida neste campo, o filósofo romano Sêneca. Ele viveu há 2000 anos, mas sua visão sobre este tema é incrivelmente moderna. Sêneca, um dos grandes estoicos, foi um herói secreto na arte de se render. Ele ensinou que a verdadeira liberdade não consiste em obter o que você quer, mas em querer o que você obtém. Ele se rendeu à ideia de controlar o mundo exterior para focar em dominar seu mundo interior. Agora, uma teoria um pouco rebelde. Alguns psicólogos evolutivos propõem que a capacidade de se render, de se desvincular de metas inalcançáveis, não é uma fraqueza, mas uma vantagem adaptativa crucial. Dessa perspectiva, as pessoas que sabem se render a tempo conservam sua energia, sua saúde e seus recursos para investi-los em metas que são possíveis. No grande jogo da evolução, quem se rende inteligentemente poderia, de fato, ter mais sucesso a longo prazo. E aqui um detalhe da pesquisa científica que colide com tudo o que acreditamos. Estudos sobre a felicidade, como os que foram realizados na Universidade de Harvard durante décadas, encontraram que um dos maiores preditores de bem-estar na velhice não é o sucesso, mas a capacidade de se adaptar às circunstâncias imprevistas. Isso colide com nossa intuição porque nossa cultura glorifica a tenacidade, o plano de longo prazo. Mas a ciência nos diz que a flexibilidade, a capacidade de se render a uma nova realidade e ajustar o rumo, é na verdade o que nos mantém à tona e felizes. E aqui um último detalhe que une tudo. Neurocientificamente, o estado de luta constante, de não se render, mantém nosso sistema nervoso em modo de alerta, inundando-nos de cortisol, o hormônio do estresse. O ato de se render, de aceitar, pode provocar uma resposta de relaxamento que literalmente cura o corpo. E aí está o momento, ahá! O alívio de se render não é apenas uma ideia poética. É um evento bioquímico real. O alívio é físico. É o seu corpo te agradecendo por ter terminado a guerra. Ver esses detalhes nos dá uma visão muito mais autêntica e compassiva. Render-se não é um ato moral de fraqueza, mas uma manobra estratégica de um sistema biológico e psicológico incrivelmente complexo. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Nível 5. A fronteira final onde especulamos. E a primeira ideia é esta. No futuro, poderíamos ter tecnologia que nos ajude a decidir quando nos render. Imagine daqui a 100 anos uma inteligência artificial que analisa seus biomarcadores, seu contexto social, suas probabilidades de sucesso e te aconselha com uma precisão assombrosa. É hora de soltar este projeto. Sua probabilidade de sucesso é de 0,1%, mas o custo para sua saúde é de 90%. Mas isso nos leva à pergunta onde a ciência colide com seu limite. Pode um algoritmo realmente entender o valor do sacrifício humano? Pode quantificar a esperança? Aqui a filosofia assume o controle, porque a decisão de se render não é apenas um cálculo de probabilidades, é uma questão de significado. O que faz uma vida valer a pena? Lutar por uma causa perdida ou viver em paz? E isso tem uma implicação vertiginosa para a nossa ideia de consciência. E se a consciência não é uma ferramenta para controlar e conquistar a realidade, como sempre pensamos, mas sim um mecanismo para experimentar e, em última instância, aceitá-la, para se render a ela? Pensemos no futuro da humanidade. Nossa espécie se definiu pela luta contra a natureza, contra as doenças entre nós. Não sabemos nos render. Dominar a arte de nos render a certas ideias obsoletas, como o crescimento infinito em um planeta finito, ou a supremacia de uma nação sobre outra, poderia ser a chave para resolver os maiores problemas que enfrentamos, como as mudanças climáticas ou a guerra. E aqui está a última ideia, a mais provocadora. Talvez o objetivo final de toda a nossa luta, de toda a nossa tecnologia, de toda a nossa ambição, não seja vencer. Talvez o objetivo final seja chegar a um ponto de sabedoria e segurança tão profundo que finalmente possamos nos dar ao luxo de nos render à imensidão do universo. Chegamos ao final da nossa descida. A jornada terminou.
Agora, do mais profundo, te convido a olhar para cima e contemplar o panorama completo que percorremos. Você se lembra que no início do vídeo falamos sobre aquela ideia tão simples na superfície, que render-se é fracassar, que é jogar a toalha. Uma ideia plana em preto e branco quase infantil. E agora, contraste essa ideia com a última que exploramos, a possibilidade de que render-se seja um evento bioquímico curativo, uma vantagem evolutiva e talvez o propósito último de uma consciência evoluída. Passamos de ver a rendição como uma derrota vergonhosa a entendê-la como um ato radical de sabedoria, autocuidado e às vezes a única forma de avançar. Que ideia de toda esta jornada te impactou mais? Houve algum momento em sua vida em que render-se foi a decisão correta? Quero te agradecer de coração por dedicar seu tempo e sua atenção a explorar estas ideias comigo. Eu adoraria ler suas reflexões nos comentários. Este é um espaço para continuar a conversa. Se este tipo de jornadas profundas é a sua praia, te convido a se inscrever para não perder os próximos. E se você acredita que este vídeo pode ajudar alguém, compartilhe-o. Continue questionando, continue explorando e nunca deixe de se maravilhar. Nos vemos na próxima descida. E lembre-se, às vezes soltar é o que te dá o poder para voar.